Daremos continuidade ao estudo a partir de Jonas 3. Jonas capítulo 3. Uma rápida revisão aqui. No capítulo 1 e 2 nós vimos o chamado de Jonas da parte de Deus. Deus fala a Jonas e Jonas responde a essa chamada do Senhor fugindo. Jonas foge do chamado de Deus. Ele entra no primeiro navio que ele encontra em uma direção oposta à que ele iria e entra nesse navio e vai rumo a Tarsis. E no meio da viagem, eles se deparam, no navio, com uma grande tempestade e todos ali presentes que não conheciam a Deus, exceto por Jonas, começam a clamar pelos seus deuses, mas Jonas sabia que aquilo vinha da parte de Deus devido à sua obstinação. Jonas sabia que aquilo era por culpa dele e ele fala a eles: isso é minha culpa, me joguem no mar e irá parar. E foi assim, eles jogaram Jonas ao mar e a tempestade cessa. E logo que a tempestade cessa, Jonas se afunda e Deus envia um grande peixe para o engoli-lo. Obrigado, meu amigo. E após isso, Jonas passa 3 dias e 3 noites no ventre deste peixe. E ali, no ventre do peixe, Deus usa daquele cenário, daquela situação para trabalhar Jonas. E Jonas se arrepende e ora a Deus. E Deus escuta Jonas no mais profundo dos mares, dentro da barriga do peixe. E no final do capítulo 2, na oração de Jonas, Jonas faz um voto para com Deus. Deus escuta Jonas e ordena ao peixe para que o vomite em terra firme. E agora no capítulo 3, nós veremos o arrependimento de Nínive. Pegando o gancho do último versículo aqui do capítulo 2, quando Deus fala algo, ele não está dando uma opinião. Quando sai da boca de Deus uma palavra, não é uma opinião, é um mandamento, é uma ordem. E quando Jonas se obstina em obedecer e enfrenta toda essa tribulação que a gente viu, ainda assim as coisas cooperam para o bem do plano de Deus e consequentemente de Jonas, que estava debaixo da ordem de Deus de ir pregar. E acaba que Jonas poderia ter chegado andando em um navio limpo, mas ele chega vomitado. E o que podemos entender disso é que se Deus mandou, nem que seja vomitado, você chega no seu destino. Nem que seja quebrado ou arrebentado, você vai chegar no destino. Melhor que seja que chegamos andando por vontade própria, mas isso é muito difícil da parte do homem. E o versículo 1 aqui começa: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. E Deus não desistiu de Jonas. A graça de Deus é tamanha que esse capítulo já começa mostrando a graça de Deus. Deus não precisava de Jonas. Deus poderia levantar qualquer outro. Deus poderia levantar a partir de pedra, ossos, para que ele formasse um profeta e o enviasse. Mas Deus olha para Jonas e enxerga Jonas e dá a ele uma segunda chance. E não há nada, os puritanos têm uma frase que é o seguinte: não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, e não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Então Deus se importa com Jonas, Deus se importa com ele, deu essa segunda chance a ele. Tanto é que ele pode dar e dá segundas chances até mesmo a nós. Então a missão de Jonas continuava a mesma, mas diferente do capítulo 1 que nós vimos, que a palavra do Senhor vem, a ordem do Senhor vem a Jonas e Jonas foge. Agora Jonas não foge de Deus, Jonas não foge da ordem de Deus. E Deus corrigiu ele, Deus entregou toda a tribulação que nós vimos no capítulo 1 para Jonas, para o corrigir. E ainda assim o propósito dele, o plano dele não mudou.
ficou mais longo. Jonas poderia ter chegado de uma maneira diferente, como eu disse, mais cedo, mas a sua obstinação fez com que as coisas fossem assim. E não é um mal exclusivamente de Jonas. Esse livro que nós lemos, essa Sagrada Escritura, a Santa Palavra de Deus, é recheada de exemplos. Ela não omite os erros humanos. A Bíblia, ela é a verdade, ela é a palavra sagrada, por isso ela não omite. Não tem livro que tem mais sangue, guerra, atrocidades, porque ela descreve tudo isso, ela não omite. E grandes nomes dos homens de Deus também falharam. Vou citar os exemplos de alguns aqui. Abraão, por exemplo. Abraão falhou por medo e por falta de confiança. Ele, lá em Gênesis, no capítulo 12, deixa eu dar uma lida rapidamente aqui. Gênesis 12, 10 ao... Deixa eu ler a parte que ele fala da irmã aqui. Versículo 10 e 11. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para viver ali algum tempo, pois a fome era severa. Quando estava perto de entrar no Egito, disse a Saraí, a sua mulher: eu sei bem quanto você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Então, por favor, diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e a minha vida seja poupada. Então, Abraão mentiu. Abraão mentiu por medo. E dizem que é até uma meia mentira, porque ela era meia irmã dele. Mas, na total, ele quis dizer que ela era irmã mesmo, que eles não eram casados. Então, ele mentiu. E também teve a história com Abimeleque. Abraão acabou temendo mais aos homens do que a Deus. Abraão olhou mais para a circunstância, para a situação, do que para Deus. E o mesmo aconteceu com Jonas. Jonas olhou mais para o ódio que ele tinha dos ninivitas, os gentios, os pagãos, do que para a ordem de Deus, para o propósito de Deus, para o chamado de Deus. Ele provavelmente agiu por medo, assim, ou tanto quanto Abraão. Os dois são humanos, assim como nós, e eu não estou aqui passando pano para os erros deles de maneira alguma, mas é algo que a Bíblia não nega, ela mostra, ela deixa explícito que o ser humano é falho. O outro exemplo que eu posso citar aqui é Moisés. Moisés, ele já começou ali nos seus primeiros 40 anos de vida. Ele mata um egípcio e ele acha que isso ajudaria, né? Quando ele viu um egípcio maltratando um hebreu. E ele que cresceu no palácio de Faraó, ele que cresceu como neto de Faraó, acaba fazendo essa atrocidade. E ele sabia que Faraó ia atrás dele, então ele foge. E passa 40 anos no deserto, fugindo. Moisés falhou. Moisés falhou gravemente. E tem um outro exemplo que eu vou ler aqui, que esse é pequeno, de Moisés, lá em Números 20, onde Moisés falha diretamente com o Senhor. E é o episódio da vara e da água. Moisés, o contexto é o seguinte: Moisés já havia uma vez sido ordenado a Deus para pegar o cajado e bater em uma rocha, para que dessa rocha brotasse água em meio ao deserto. E agora, novamente, o Senhor dá essa ordem. Porém, o Senhor diz a ele, em Números 20, versículo 8: pegue a vara e com Arão, o seu irmão, reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha à vista deles, e ela verterá água. E no versículo 11 nos é descrito que Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Ele claramente aqui violou o direcionamento de Deus, como eu disse. Quando Deus fala, não é uma opinião. Ele não disse a Moisés: Moisés, vai lá e se você achar devido, você fala a rocha. Mas se você achar que não, bate nela. Não, não foi isso. Deus deixou bem claro o que era para ele falar. Mas ele falhou. Talvez ele tinha um gênio bem, que a gente conhece como estopim curto, irritadinho, não sei, mas falhou. O terceiro exemplo que eu posso dar aqui é Davi. Davi, ele
eu vou citar o pecado mais conhecido, que é ele com Batseba, que ele arma para Urias, o marido de Batseba, que servia no seu exército, ele constrói toda uma narrativa para mandar ele para a guerra, para que ele morresse. Mas Urias era um servo muito fiel e a todo tempo ele estava ali no palácio. E acaba que, no final, Davi arquiteta esse pecado e consuma o pecado. Ele mata Urias e, antes disso, ele havia engravidado Batseba, né? E, enfim, ele pecou mais uma vez, mais um homem de Deus que pecou. E o quarto e último exemplo é Pedro. Pedro, que na noite que o nosso Senhor foi crucificado, ele disse que faria e mostraria. Ele disse que jamais negaria ao Senhor, que iria com o Senhor até a morte. Mas Jesus diz a ele, o nosso Senhor Jesus diz: em verdade te digo que essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E não há de se estranhar que acontece exatamente o que o Senhor disse. Pedro nega a Jesus 3 vezes e se perde em si, decide desviar, vou desenhar aqui, fazer uma hipérbole, e ele volta para a sua vida, de pesca. Mas a graça do nosso Senhor é grande, é tamanha, que ao ressuscitar e dias após, ele vai de encontro a Pedro e resgata ele, dá a ele uma segunda chance. Então, assim como Jonas, assim como Abraão, assim como Davi, assim como Moisés, assim como Pedro, assim como tantos outros homens da Bíblia, Deus nos dá segundas chances, e isso só pode vir de Deus, é a graça de Deus. Quando Deus faz isso conosco, quando Deus nos perdoa primeiro, Ele quer que nós sejamos um canal de bênçãos. Tem 2 semanas que nós temos falado muito na célula sobre perdão, e é isso. Quando Deus nos perdoa, Ele nos perdoa primeiro porque nós o ofendemos desde a nascença com os nossos pecados. E Ele nos ama primeiro porque somos impossíveis de amar a Deus por conta própria. É Ele que vem até nós. Nós não podemos ir até Ele. E quando Deus nos perdoa e nos ama, Ele quer que nós sejamos esse canal de bênção para o próximo. Ele quer que nós amemos e perdoemos uns aos outros. Mas a nossa obstinação é tamanha, tanto quanto ou mais do que a de Jonas. E na primeira Nínive que ele nos pede para ir pregar, nós dizemos: eu não vou pregar para os meus inimigos, eu não vou lá. E isso mostra a nossa obstinação. O versículo 2 vai continuar aqui: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que anuncio a você. Então, Jonas, ele deixa tudo e, como ele havia dito no versículo 9 do capítulo 2, ele faria um voto com o Senhor e cumpriria dessa vez. E é o que ele tem feito. Deus o manda ir a Nínive, que era a capital da Assíria, era uma grande cidade. E ela estava do ponto principal de Jope, onde Jonas estava, a 5.000 milhas de distância. O que, se a gente colocar em quilômetros, dá 8.460 quilômetros de distância. Então Deus ordena ele a viajar tudo isso, mas, como sabemos, ele decidiu ir de outra forma, de outro meio. Decidiu ir de peixe. No versículo 3 aqui: Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Então, aqui nós vemos que Jonas fugiu no capítulo 1, mas agora Jonas está obedecendo mesmo. Jonas está com o coração disposto, quebrantado. Jonas está decidido aqui a andar de acordo com a graça de Deus, mas mais para frente nós vamos ver que há ressalvas. E a diferença aqui não é a ordem foi a mesma. A diferença foi em Jonas. Antes nós vemos um Jonas no capítulo 1 que era cheio de vontades próprias, que não estava disposto a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Deus. E agora
Deus usou dos seus meios para quebrar a Jonas. Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Ele pode nos moer e quebrar e nos reconstruir conforme a sua vontade. E foi isso o que ele fez com Jonas. Deus pegou Jonas e amassou ele. E Deus sabe como amassa, Deus sabe onde aperta, Deus sabe como fazer para que a sua criação o responda. E Deus transforma um novo Jonas. Deus tira essa obstinação dele. E Jonas é enviado novamente. Jonas, ressaltando aqui, Jonas, ele não precisou de uma nova direção. Ele só precisou andar na primeira direção que Deus já havia dado a ele. E muitas vezes nós nos pegamos perdidos na vida, no sentido de, Deus, eu estou perdido, eu me perdi no meio do caminho, eu não sei mais o que fazer. E muitas das vezes vem no nosso coração o seguinte, pelo menos no meu, volte ao primeiro amor, que foi justamente a pregação do pastor no domingo. Volte ao primeiro amor. Nós devemos voltar ao primeiro amor sempre, nós devemos lembrar e ponderar o que o Senhor já nos disse. Deus deu a cada um propósito na vida, Deus deu a cada um objetivo nessa vida. Ele não trata com o Vitor da mesma forma que ele me trata, nem da mesma forma que ele trata o Marcelo. E Deus é um Deus que criou tudo isso, todo esse universo, todos os seres humanos que já existiu aqui, sabe o nome de cada um, chama cada um pelo nome. E Ele ama, é um Deus que ama, porque a essência de Deus é amor, Deus é amor. E apesar do que fazemos, apesar das nossas atrapalhadas, Deus ainda nos olha com misericórdia. Versículo 4. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E eu imagino Jonas chegando com o ânimo que ele tinha de não querer ir lá e falando: daqui a 40 dias a cidade será destruída. Com os olhos baixos e sem vontade de digitar ali mesmo. E em hebraico, no original, essa pregação dele aqui tem apenas 5 palavras. 5 palavras apenas foram o que foi necessário para que uma cidade inteira fosse convertida, fosse transformada. Isso nos mostra e aponta que não é necessariamente o mensageiro, mas é sobre a mensagem. Não é a performance de quem prega mais, quem faz mais, quem fala mais, mas é sobre anunciar aquilo que Deus te chamou. É sobre você andar de acordo com Deus, no caminho de Deus. E Jonas estava amando de Deus. Tudo que a fé exige, tudo que exige fé é loucura. Para você perceber e ver. Aquilo que você faz, que não precisa de fé, é loucura, mas se você faz debaixo da fé, é um direcionamento. Mas sem fé é loucura. E a fé é isso. Deus usa geralmente as coisas loucas mesmo para confundir. E Jonas, aqui ele prega uma mensagem incompleta por tudo isso que nós já vimos aqui, que ele não queria ir a Nínive, que ele tinha raiva dos ninivitas, e por ser um judeu talvez e ter uma acepção de pessoas, não sei, realmente não sei, o texto não fala, mas ele prega uma mensagem incompleta. Ele mostra a lei, mas não mostra a graça. Ele mostra o lado de Deus que vai julgar, mas não mostra o lado de Deus que está prestes e pronto a perdoar. Ele mostra pecado, mas não fala que há possibilidade do perdão. Jonas, ele traz a mensagem de juízo sem esperança. Ele só fala: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ele poderia talvez ter falado: daqui a 40 dias Nínive será destruída, caso vocês não se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. Mas não, ele só chega e entrega essas 5 palavras: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E, mais uma vez, isso diz sobre a mensagem. A mensagem que ele estava trazendo, apesar do mensageiro, era de Deus. E essa daqui talvez foi a pregação mais eficiente da Bíblia.
Talvez, viu? Não estou afirmando. Ele, por mais que não queria que ninguém se convertesse, todos se converteram, todos se arrependeram. E hoje é muito comum líderes que vão e pregam querendo converter muitos e acabam que não convertem muitas vezes, mas isso diz sobre a presença do Espírito Santo. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se com panos de saco. Então, tem uma ordem aqui. Os ninivitas creram, eles proclamaram um jejum, e eles se vestiram com pano de saco. No Antigo Testamento, para os hebreus, os israelitas, os judeus, vestir-se com pano de saco era algo do nível mais baixo de tristeza, era algo para você mostrar o quão quebrantado de espírito, quão aflito você estava. Então eles creram na mensagem, eles proclamaram um jejum e vestiram-se com pano de saco. A mudança, ela veio primeiro de fora e depois para dentro, né? Eles mostraram, desculpa, é o contrário, eles mostraram o estado da mensagem que aconteceu neles. A mensagem de Jonas, por mais que ele não queria que tivesse esse efeito, teve o efeito de arrependimento. Então os ninivitas, eles creram primeiro e depois eles mostraram no exterior. Eles não fizeram ao contrário do que é algo que nós vemos vendo durante esses livros dos profetas. Deus condena a religiosidade, Deus condena o arrependimento externo, aquele arrependimento que é só pano de saco, mas o coração está lá, continua pecando, um coração pecaminoso. E aqui não, o coração deles foi quebrantado, o espírito deles foi quebrantado, e aí sim eles mostraram como estava o interior deles. E 2 Crônicas 7,14 tem um versículo que é bastante conhecido. Deixa eu ler ele aqui. 2 Crônicas 7,14. Diz o seguinte o texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, nós estamos vendo exatamente isso aqui. Vamos lá. Versículo 6 agora. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se com pano de saco, sentou-se sobre cinzas. Acaba aqui. Então nós vemos que realmente foi uma mensagem efetiva. Do mais pobre ao mais rico, todos ficaram quebrantados. E não foi comoção, não foi remorso, não foi arrependimento de Faraó, que é aquele arrependimento que é um medo da circunstância, é um medo do que há de vir. Não, eles realmente tiveram uma metanoia, uma mudança de mente. Eles realmente tiveram um verdadeiro arrependimento. E o rei mostra isso. Geralmente os reis, os que estão assentados em tronos, as figuras mais altas e hierárquicas dos homens, né? São as mais orgulhosas, as mais difíceis de serem quebrantadas. E aqui nós vemos que o rei também se juntou ao rito de arrependimento e vestiu-se com panos de saco. E para um rei fazer isso era algo bastante degradante para a imagem dele, mas diante do rei dos reis não existe nenhum outro rei, não. Existe rei com R minúsculo. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, prover coisa alguma. Não lhes deem de comer nem beber.
Então, até os animais entraram no jejum, entraram nesse abatimento de espírito. Foi uma comoção nacional. Foi do maior ao menor mesmo, do mais importante ao menos importante. E realmente eu acredito que Jonas não esperava esse rebuliço. Talvez por serem grandes pecadores e reconhecerem isso, reconhecerem todas as suas más obras, toda a sua paganice, toda a sua idolatria, eles tiveram essa comoção. E Jonas, tem algumas teorias que ao Jonas chegar em Nínive, as pessoas o temeram por conta não somente do seu Deus, mas há uma teoria que é o seguinte: como ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, os sucos gástricos ali do peixe deformaram a cara dele, ele ficou meio deformado. O texto não diz isso, é especulação. Eu achei interessante trazer isso. E não sei, talvez a história de que um grande peixe o engoliu também tenha trago uma comoção, mas cá por nós, somente a mensagem de Deus é efetiva. A mensagem de Deus por si só, ela não precisa de mais nenhum aparato, de mais nenhum adereço. Mas eu achei essas coisas interessantes de se trazer. Certamente eles ouviram do Deus de Jonas antes de Jonas chegar, porque até mesmo na embarcação que Jonas estava, e ali só havia pagão e idólatra, eles reconheceram que Deus é o Senhor, que Deus é o único Deus. Então, é uma incógnita, mas é isso aí. O versículo 8: cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Então, mais uma vez, aquilo que nós lemos ali em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, é exatamente isso aqui que está acontecendo. Se o meu povo, não se trata do povo de Deus exclusivamente, mas Deus os criou, então é o povo dele também. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar a mim, se arrepender, era isso que estava acontecendo aqui. Era exatamente isso. E o arrependimento aqui, arrependimento não é tristeza apenas, arrependimento não é você jejuar, não é você se vestir com um pano de saco, não é você falar da boca para fora que é um pecador, mas continuar pecando. Arrependimento é mudança, é como o Senhor transformou a água em vinho, eis que tudo se fez novo, nova criatura eu sou. É uma coisa que só Deus pode fazer. Deus, quando Ele cria com a força da sua fala. Deus, quando cria todo o universo, Ele apenas ordena uma palavra de comando. Mas para redimir pecadores, para nos comprar novamente após a queda e o pecado, Deus tem que colocar muito mais poder. Muito mais poder para transformar um coração corrompido em um coração limpo. Deus tem que mandar o seu Filho. Deus tem que se encarnar e vir a essa terra em meio às suas criaturas. Ele vem por meio de uma criatura. Ele nasce em um estábulo. Ele nasce no pior lugar que se pode imaginar para um rei. Mas ele deixou a sua glória, não se importou com toda a sua glória e veio a essa terra. Foi humilhado, cuspiram nele, crucificaram, zombaram. Ele passou por tudo que ele não merecia passar. E no final ele se entregou e venceu a morte, venceu o poder de Satanás, o aguilhão da morte. E é por isso que exige muito mais de Deus para nos transformar do que para criar todo o universo. Quando Ele olha para nós e fora de Jesus e enxerga ali a pior das criaturas, um verme imundo, o pior do que os trapos de imundícia que Isaías diz, Deus tem que ser muito amor mesmo, é algo que a gente não consegue nem pensar. Como que um Deus que é amor e que é santo, 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 faz tudo isso? Mas é o amor, é um mistério. Deus é amor e graças a Ele por isso.
Parte B do versículo 8 continua: deixem os maus caminhos e a violência que há nas suas mãos. Então, esse é o legítimo arrependimento, esse é o arrependimento genuíno. Deixar os maus caminhos, deixar as práticas vãs e erradas e deixar arrepender-se de toda a violência que estava nas mãos deles e não mais a cometer. É você passar a sentir nojo, desgosto, raiva daquilo, do pecado. E isso só pode vir de Deus, só pode ser agir do Espírito Santo. O ser humano por si só, ele não consegue, na força do seu próprio braço é impossível. Construindo a sua torre de Babel é impossível. Mas há esperança, e graças a Deus por isso. No versículo 9, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Como assim talvez Deus se arrependa? É dito também em Números que Deus não é filho do homem para que se arrependa e nem filho do homem para mentir? Como assim Deus vai se arrepender? Bom, o arrependimento aqui não é como o nosso, que é uma mudança de caráter, é uma mudança de atitude, porque Deus não erra. Deus não erra. O arrependimento dele aqui é um antropomorfismo, é adotar a Deus, colocar em Deus atributos, sentimentos humanos, para que essa mente limitada tente compreender um pouco de uma mente ilimitada, do Deus ilimitado. Tem uma frase que é o seguinte: se você entende Deus, você tem um Deus minúsculo. Se você consegue colocar o seu Deus numa caixinha de fósforo, é melhor repensar que Deus é esse. Então, todas as vezes que o texto bíblico adota que Deus se arrependeu, é uma mudança, e essa mudança geralmente não vem do nada. Deus falou e se arrependeu. Não, ele fala, ele manda os seus profetas anunciarem, é um padrão que nós estamos vendo ao longo dos livros dos profetas, que é o seguinte: tem um pecado, Deus levanta um profeta, o profeta vai até lá, anuncia a mensagem de arrependimento da parte de Deus, e então deve haver uma resposta do homem. É a ordenança de Deus e a resposta do homem. Se o homem não se arrepende, não crê na mensagem, então o juízo vai continuar. Mas se acontece exatamente o que vai acontecer aqui, deles se arrependerem e se quebrantarem e deixarem os maus caminhos, então Deus, ele deixa de enviar o juízo. E o versículo 10 aqui: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Então é exatamente isso. Eles mostraram com o exterior, através dos seus ritos de jejum, pano de saco, que eles haviam se arrependido, eles haviam reconhecido a sua pecaminosidade. Então, após mostrar esse verdadeiro arrependimento, Deus responde a eles, deixando de enviar a praga, deixando de enviar o juízo. Eu vou abrir aqui em Deuteronômio 18, 22. Deuteronômio 18, 22 diz o seguinte: se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Então Jonas falou ao povo, Jonas pregou ao povo, e poderia facilmente não ter acontecido. Mas aquilo que Deus havia dito a ele que aconteceria, aconteceu. Eles se arrependeram. É obra de Deus. É obra de Deus. No final, mesmo ele fugindo, mesmo ele pregando duramente, ele sendo muito duro com os ninivitas, eles se arrependeram.
Eles deixaram os seus maus caminhos. E isso só mostra, mais uma vez, que é sobre Ele, não é sobre nós. É sobre Deus. Por Ele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Jó 42, 2 é um versículo que desenha tudo isso aqui. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem se frustrar. Os planos de Deus não podem se frustrar porque você disse não, porque você se obstinou, porque você se atrasou, porque você não quis fazer. Se nós não clamarmos, Deus vai levantar, vai fazer com que as pedras clamem, com que a natureza clame. Se nós nos obstinarmos em nosso chamado, é nós quem vamos nos ver com Deus. No dia do trono branco, no dia do juízo do trono branco, nós nos veremos com Deus, cada um irá responder por si. De uma coisa eu sei, Deus não tem prazer na morte do mal, e é por isso que Ele levanta profetas a todo tempo, como lá em Ezequiel diz. Deus não tem prazer na morte do mal. Deus quer que todos se arrependam e vivam. Esse é o prazer de Deus. E a cruz nunca foi o plano B de Deus. Isso é uma incógnita muito grande. Abre um mar de perguntas. Mas eis o Cordeiro de Deus que foi imolado desde o início dos tempos, desde a fundação do mundo. Eu vou ler mais um texto aqui de Jeremias, capítulo 18, versículos 7 a 10. Essa daqui é uma mensagem de Jeremias e é só para mostrar mais uma vez que Deus, sobre o arrependimento de Deus, para linkar ali com o versículo 10. Jeremias 18, 7 a 10. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti se converter da sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu havia planejado. Se, em outra ocasião, eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e ele fazer o que é mal aos meus olhos e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em seu favor. Então, meus irmãos, é isso aqui. Não podemos tomar as promessas de Deus por garantido. Como assim, Felipe? O que Deus fala acontece, sim. Mas se Deus fala que na sua vida vai ser uma vida de chuva de bênçãos, mas se você se desvia e começa a fazer o que é ilícito, ilegal e imoral, se você vai contra a lei de Deus, Ele não pode ir contra Ele mesmo. Nós vimos em alguns estudos atrás, Deuteronômio 28, a maldição da lei e as bênçãos da lei. A maldição da obediência, a maldição da desobediência e as bênçãos da obediência. Então, quando se entra em uma aliança com Deus, você entra ciente de que tem algo a ser seguido. Tem alguns crentes que são da vertente do seguinte, não é obras, é fé. Mas Tiago diz o seguinte, a fé sem obras é morta. Tem muito crente que, por achar que é só fé, fica preguiçoso e deixa de fazer obras. Mas perceba, se o pessoal aqui de Nínive, se os ninivitas tivessem tido apenas fé, mas não respondessem a essa fé com o arrependimento, ou seja, com obras, a fé deles seria morta. Se eles tivessem mostrado apenas essa fé, não uma fé em Deus, mas fé na fé, não adiantaria de nada. A fé, ela deixa de ser válida quando ela está depositada no lugar errado. E quando Deus pode se arrepender tanto para o bem quanto para o mal. É o que nós vimos aqui agora. 2 Coríntios 5,17, Paulo diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Deus nos pegou em Nínive. Deus nos pegou em Nínive. Talvez você se lembre no dia que você estava em Nínive e chegou um Jonas e pregou a você, ou que você encontrou a palavra de Deus.
ou que algo aconteceu ali da parte de Deus, o Espírito Santo dele te tocou. E a partir daquele momento, você reconheceu o seu estado degradante, o seu estado pecaminoso, e a partir daquilo ali, você se arrepende de seus pecados, o Espírito Santo de Deus passa a vir habitar em você, e a morte eterna que estava destinada a você por ser um impenitente, por ser um pecador não arrependido, ela é anulada através do sangue do Cordeiro de Deus, através do sangue de Jesus Cristo, por conta da sua obra consumadora na cruz. Então, nós passamos a ter a esperança da vida eterna. Nós passamos a ter a esperança de que quando fecharmos os olhos aqui nesse plano, nós iremos nos acordar e deparar de frente com a face do Rei dos Reis. Nós iremos ver Ele como Ele é. Que benção esse dia. Já finalizamos aqui. Tem 4 pontos que o Senhor Jesus ele cita em Mateus 12, 40 e 41. Deixa eu confirmar se é isso. Mateus 12, 40 e 41, isso mesmo. Nesses 2 versículos, o Senhor Jesus usa Jonas como exemplo. Ele fala o seguinte: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Só um parênteses aqui. Se a sexta-feira santa foi... é meio difícil no domingo, hein? Vamos lá, 41. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e aqui está algo que é maior do que Jonas. Se Jonas era obstinado, Jesus é mais do que Jonas, é claro, mas essa comparação dele aqui, eu trouxe 4 pontos que elas podem se encaixar, e 4 semelhanças entre Jonas e Jesus. A primeira é que os dois chamavam o povo ao arrependimento. Os dois levaram uma mensagem de arrependimento. O segundo ponto em comum aqui entre Jonas e o Senhor Jesus é que Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga do ventre, e o Senhor Jesus esteve 3 dias e 3 noites no coração da terra. Terceiro ponto em comum é que as atividades de Jonas e do Senhor Jesus, elas resultaram na conversão em massa de gentios, dos não-judeus, e eles se arrependeram e foram salvos. Mas os israelitas, no caso o israelita de Jonas, perversos, eles são punidos. E o versículo 4, o último ponto aqui, o 4º ponto em comum: tanto Jonas quanto Jesus se sacrificaram para salvar os outros, mas Deus os livrou da morte. É óbvio que esses pontos aqui não são para comparar Jonas e Jesus de forma alguma, não. Até porque o sacrifício do Senhor Jesus é outro totalmente diferente, mas foram pontos aqui só para unir os dois mesmo. E também há 10 milagres que passam desapercebidos muitas vezes em todo o livro de Jonas. E eles estão a começar no capítulo 1, versículo 4. O Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar. Isso é uma obra miraculosa. O segundo milagre aqui do livro de Jonas é que os marinheiros lançaram sorte para ver quem que era o responsável, por toda aquela tempestade, e a sorte caiu justamente sobre Jonas. Mais uma obra miraculosa. O terceiro milagre aqui está no versículo 15, e que é quando o mar que estava revolto, o mar enfurecido, ele se acalma do nada. Ele se acalma quando Jonas é lançado ao mar. Versículo 17 tem outro, versículo 17 tem 2, na verdade. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Então, Deus ordena a um peixe grande para engolir um homem. E engole um homem e o mantém vivo.
O homem fica vivo após ser engolido. O sexto milagre aqui do livro de Jonas. O Senhor deu ordens ao peixe para que ele vomitasse Jonas em terra seca. E esse está lá no capítulo 2, versículo 10. Tem mais um aqui, o sétimo, capítulo 3, versículo 10. Deus viu as obras deles, dos ninivitas, e se arrependeu e não mandou juízo, não os destruiu. Capítulo 4, versículo 6. O Senhor Deus faz crescer uma planta sobre Jonas. No versículo 7, Deus manda um verme atacar essa mesma planta. E no versículo 8, Deus traz um vento leste muito quente. Esses 10 milagres aqui eu tirei do John MacArthur, viu? Vou fazer a referência a ele aqui. Então é isso, acabamos um pouquinho mais cedo, mas é um capítulo pequeno. Fala comigo. A questão da resistência de Deus aí, uma batalha mesmo, que o povo não mudou a sua conduta e Deus se arrependeu da vontade de Deus com Moisés. A partir do versículo 7 que começa esse ponto. Mas no versículo 10, Deus vai falar com Moisés: agora, pois, deixe para que a minha ira se acenda contra eles e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Aí, se você for lá no 14, aí vai falar: então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Então, mas o povo não se arrependeu. Mas ele levou. Quando Moisés chega no vilarejo, ele volta com as tábuas, o povo está lá com o bezerro de ouro, adorando o bezerro de ouro. Então, tipo assim. Foi a oração intercessória de Moisés, né? Isso. Oração, mano, foi praticamente uma conversa. E aqui na minha tá a NVI, né? Sucedeu que o Senhor se conteve de trazer o mal. Mas é o mesmo. A mesma coisa, praticamente. Legal isso aí. Foi uma conversa bem direta mesmo de Moisés. Tipo assim, Moisés coloca para Deus tipo como eu vou explicar? O que o povo vai pensar de você? Você tirou o povo lá do Egito lá? Aí agora você vem e destrói o povo todo aqui? Advogado. O que o povo do Egito vai pensar sobre Deus? Pô, Deus tirou o povo daqui só para matar eles no deserto. Eles não sabiam do fato de verdade que estava acontecendo. Então Deus vai tipo ali, não vai lá cuidar do seu povo, fala com Moisés: eu não vou intervir isso, não vou matar eles, não. Me arrependo do que eu falei com você, mas vai lá para você ver o seu povo. E Moisés, quando chega lá e vê o povo está lá adorando o bezerro de ouro, onde ele destrói o bezerro de ouro, ele dá quebra as duas tábuas ainda, e aconteceu o que aconteceu. Mas aqui o povo não. O ponto que me chamou a atenção é que o povo não se arrependeu da conduta deles. Eles continuaram com a mesma coisa, mas Deus se arrependeu através de uma conversa direta. É verdade. Mas é aqui que eu estou tentando procurar aqui, mas não estou conseguindo ver, não. Eu acho que é aqui mesmo, que Moisés moe o bezerro de ouro e faz eles beber até o pó. Bebe o pó do ouro do bezerro. Não. Deixa eu ver. Não, depois eu vejo. No versículo 20. Então tomou o bezerro que tinha feito e o queimou no fogo, e moendo até que se tornou em pó. Ele partiu sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Então é o versículo 20. Ninguém está longe demais da graça de Deus. Não existe lugar que Deus não nos alcance, não existe lugar que Deus não possa nos ouvir. É Salmo 139, né? Para onde eu irei? Se subir aos céus, lá estás. E é bem interessante esse capítulo, né? Versículo 8. Minhas colas tudo caindo aqui. Não se acenda a ira do meu Senhor. Falando aqui, o Senhor convidou então a Moisés.
conhece um pouco como ele é inclinado ao mal. E Moisés descobriu realmente como que o povo era mau, né? Realmente como o povo era obstinado. Mas isso até hoje somos assim. Até hoje. É o que a gente tem a revelação do Deus vivo. Não adianta a gente só culpar o povo lá do Velho Testamento. Não. Que seguiu a Jesus. Nós também somos assim até hoje. E é aquela coisa, né? Pra gente o peso é até maior ainda, porque a revelação de Deus em Jesus ela é tão clara que Jesus já chega falando, não é só deitar com a mulher do próximo, não. Só de pensar no coração você já está em adultério. Mas então, mas a graça é maior também. Eu acho a situação interessante referente a Jesus Cristo. Mesmo ele sabendo disso tudo, ele ainda continua usando. É por isso que eu comentei ontem no GC. E esse amor nós não vamos conseguir replicar. Entendeu? Até que o Vitor falou o negócio lá das duas palavras, mas eu ainda continuo enxergando daquela forma, mesmo que aquelas palavras não significam aquilo ali, mas o amor de Jesus para conosco é totalmente diferente do nosso amor para qualquer outra coisa. A do ágape e o filéu, né? Pedro, tu me amas. Entendeu? Porque não tem como, cara. E Pedro ali no íntimo dele, para ele amava Jesus Cristo. Porque a palavra vai falar que quando acontece a terceira vez dele negar, certo? A dor que ele sentiu foi uma dor enorme. Entendeu? Então ele viu que ele estava errado em algum momento. E aquilo ali fez mal para ele. Mas isso aí até hoje também, né? Quantas vezes a gente acha que ama a Deus, mas se você parar para pensar nos dois mandamentos de Jesus, só nos dois maiores, amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, mente, entendimento, coração, entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Não tem um minuto que a gente consegue amar a Deus o tempo inteiro. Infelizmente, aqui nessa terra aqui, não tem. E Jesus não fez nada a não ser amar a Ele o tempo inteiro. Mas aí que tá, cara. Mas aí, para mim, é o X da questão. Se tivesse gente da gente fazer isso aí, Jesus não precisava morrer por nós, cara. É verdade. Estava resolvido, já que vocês conseguem se virar. Exatamente. Você entendeu? Ele veio Já que ele vai se salvar. É igualzinho falou com Moisés. Moisés era o bom da situação. Então eu vou destruir todo mundo e vou começar só a partir de você. Só você vai conseguir. Foi aonde que trouxe o arrependimento de Deus de falar com ele, porque Moisés contou para ele que não era bem daquela forma. Abraão também fez uma oração intercessória, né, a favor de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, com, Deus, 5 justos? Não, 1 justo, 10 justos. Foi só diminuindo. Só tinha Ló e mandou os anjos lá. Os anjos foram lá e resgataram ele. Tanto que a ponta dele sair, a cidade é destruída. E a mulher vira Pedro. E Ló, como é que foi a situação de Ló? A situação de Ló foi fácil não, né? Porque Ló, ele poderia ter aquele momento de falar assim, não, você aí que é o cara, não, escolhe qual lado que você quer ir aí, ó. Eu vou ficar no piorzinho, que o que sobrar pra mim é isso mesmo. Ele naquele momento, ele viu a terra lá maravilhosa lá, cheio de tudo, pô, não, eu vou pra cá. Ué. Se vira, vai não, ué. Pegou o melhor. Ué. Deus não, Pegou a picanha e deixou o cupim pro Abraão. Aí dá, né? Exatamente. Aí o cupim virou 3 picanhas. É o que eu faço direto com a pessoa. É magnífico. Não é o que você faz, mas tem você que vai mudar a situação. Meu Deus. Amém. Vamos fazer a oração aqui. Me perdoem por não ter começado com oração. Eu tenho o péssimo hábito do desespero inicial. Senhor, nós te agradecemos por mais uma noite reunidos aqui, nessa igreja, nesse ministério, para podermos estudar a Tua Palavra, para podermos ouvir os acontecimentos do passado, presente e futuro também. Nós agradecemos pela presença de cada um aqui presente, dos que não puderam vir. Pedimos ao Senhor que nos guarde em segurança na nossa volta para casa.
Pedimos, Pai, que o Senhor cuide dos líderes desse ministério, que o Senhor olhe para o pastor Pedro e a Fernanda, que o Senhor haja com graça, como o Senhor tem agido, que o Senhor os sustente em nome de Jesus, que o Senhor venha sustentar e estender sua mão graciosa para cada membro aqui dessa igreja, deste templo, dessa construção, que não venha faltar o que comer, o que beber, o que vestir, onde morar para cada um aqui. E mais importante do que isso, que jamais nos falte a Tua presença, Deus. Senhor, se nós fomos Jonas em algum momento de nossas vidas, se nós fugimos do Teu chamado, da Tua presença, se nós fugimos por medo, ou seja lá qual pecado que dominou o nosso coração, que o Senhor nos perdoe agora, em nome do Senhor Jesus. Quebre toda a obstinação, todo o orgulho, todo o empecilho que nos impede de ouvir a Tua clareza, Pai. E sabemos que tudo o Senhor pode, que nenhum de Seus planos podem se frustrar. Que o Senhor fortaleça a nós aqui, a cada um, em sua alma, corpo e espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém.